Começar por cumprimentar a todos os que e agradecer a presença, a prazer de estar aqui. Queria, em termos de nota introdutória, perguntar à Vera, em primeiro lugar, porque é que me decidiste convidar? Porque é que estou aqui hoje? Então, estás a ver o João Mota Guedes, para além de trabalhar comigo no ateliê, pronto, nós dividimos imensas coisas no ateliê e há imensa formação que é dividida entre colegas no ateliê. Eu acho extremamente importante os nossos colegas falarem sobre o nosso trabalho. Então, criou-se aqui uma rotina de chamar pessoas que estão no ateliê a trabalhar comigo para fazerem os textos das minhas exposições. E da primeira vez foi o João Bragança Gil, não, a primeira vez foi o Guilherme Figueiredo, depois foi o João Bragança Gil, o Diogo Pelota e neste momento o convite para que o João Mota Guedes e que me dá esse prazer que sejas tu. Muito obrigado, eu gosto muito de estar aqui, gosto sempre muito de conversar contigo e espero que esta conversa seja enriquecedora para todos. Então, indo aqui à exposição, eu gostava de começar a perguntar de onde é que vem este título, as coisas que se vão não voltam nunca, e se puderes falar um bocadinho sobre a importância da poesia no teu trabalho e para a construção da exposição, penso que seria um bom ponto de partida. Então, a poesia, eu comecei a introduzir a poesia no meu trabalho na exposição passada. Não na exposição passada, na anterior a essa, no I Can't Say No. E ia todos os dias, portanto, eu criei uma rotina, já por causa das narrativas do trabalho e dos jogos, criei uma própria narrativa também para a minha vida. Então eu queria que todos os dias, toda uma vez por semana pelo menos, ir a um sítio onde estivessem a falar sobre, que era o Bota, neste caso, e ao Bota todas as semanas ouvir poesia, dada por várias pessoas, desde pessoas que traziam Lorca, a outras pessoas que, e nisto tudo, numa desses dias, saiu Lorca. Pronto, e era um surrealista, que é uma coisa que faz parte do meu trabalho, e eu comecei a querer também introduzir o Lorca no meu trabalho. A princípio, eu tentei fazer um baralho de cartas, que ainda é um projeto que ainda está por fazer, ficou a meio, mas que todas as poesias entravam numa das cartas. E depois houve um poema dele que ficou dentro de mim, não é? Eu nunca mais me esqueci, que é o Catavento. E o Catavento, não é? Fala do vento como uma metáfora da nossa liberdade. E isso interessou-me para este projeto de trabalho, que é um projeto que fala sobre a nossa identidade, sobre a nossa liberdade, sobre o espaço, o caos do espaço onde nós vivemos. E foi nessa medida que eu quis trazer o poema Catavento e o nome das coisas que se dão não voltam nunca. Essa palavra, a liberdade, é também muita liberdade para a tua pintura. A liberdade do jogo, a liberdade da criação das regras, da desconstrução das regras, mas também na poesia, a liberdade para brincar com as palavras, para brincar com os assuntos, com os temas. Como é que te faz sentir esse jogo em relação à liberdade e à brincadeira com as palavras, com as pinturas, com as referências? Como é que tu cozinhas isso tudo nesta exposição? Eu comecei, para além de ter vindo tudo desta coisa da poesia, né, havia portanto, a poesia e depois há o jogo. E a entrada do jogo foi no sentido em que eu faço sempre uma peça no centro da exposição, em que é um jogo. E aí há um desdobramento desse jogo para as paredes, não é? Criando as pinturas, portanto, no fundo são as casas que viram quase as paredes, onde se percorre o jogo. Ou seja, a questão da liberdade e do jogo, através da poesia, transforma-se nesta exposição, através desta peça. Eu acredito que o jogo sem a regra, portanto, as regras para mim, no fundo, nos meus jogos há uma abolição quase da regra.
E daí, como estavas a dizer, ou seja, dessa transformação para o jogo que figura nesta exposição, através desta peça onde nós agora estamos aqui, que foi o ponto de partida, então, para a exposição, partindo dessa premissa do jogo, da poesia, enquanto jogo de palavras, jogo de ações, jogo de pintura. E então perguntava-te, queres falar um bocadinho sobre a performance, sobre a importância da gestualidade? Então, posso ir por aí, então. Eu decidi, portanto, eu já tinha feito esta performance, como tu sabes, em Madrid, e tive 6 meses a trabalhar com o Rodrigo e com o Luís Lopes, portanto, 15 em 15 dias recriava isto, lá no treino, muito visto várias vezes, muitas vezes vocês chegam a tentarmos a fazer a performance, e isto foi um trabalho bastante enriquecedor. Ambos nós trabalhamos a performance portanto, o trabalho deles também é performativo, não é? O jazz também é performativo, e há uma liberdade e há uma improvisação, não é? No jazz deles, do Rodrigo e do Luís. E nesse sentido, o meu trabalho também tem uma coisa muito automatismo, não é? É um trabalho muito automático, uma liberdade muito própria, e então, nesse aspecto, nós ligávamos os três, havia uma ligação entre nós os três e o nosso trabalho. E depois, o outro do jogo, não é? Que este jogo, não é? Que é um labirinto, uma quadrícula, e esta quadrícula, de repente, no fundo, é uma apropriação do espaço de um lado ao outro do jogador, não é? Entre nós os dois, há um jogo que tu vês para um lado e eu vou para o outro, e eu queria dar essa dinâmica a esta performance. Então, no fundo, era com ele criar esta tensão entre estes dois pontos, entre o processo do nosso trabalho, não é? E esta quadrícula, que é quase uma lei, não é? Isto é uma linha muito certa, supostamente. Certo, as quadrículas normalmente são muito rígidas, mas esta quadrícula é uma interpretação da quadrícula, não é? Isto é quase uma interpretação do xadrez enquanto xadrez, que é tão rígido, mas que é um labirinto, porque reformula, por assim dizer, essa ortogonalidade típica do xadrez. E é muito interessante, acho eu. Essa relação, só ter a ideia, essa relação do som, do free jazz, que leva à inscrição do inconsciente, portanto vai buscar essa herança sublimista toda, também muito ligada ao free jazz, que contrapõe a própria ortogonalidade do xadrez, ou seja, essa tensão que tu falas, no meu entendimento, vem, por um lado, dessa tensão entre a desconstrução daquilo que é idealmente o xadrez e a introdução de uma ideia de jogo que reformula aquilo que é o típico labirinto do xadrez. Sem dúvida. Pronto, no fundo, também tentar, pronto, esta ideia que eu tinha também de que o meu braço era uma extensão do som deles, não é? Ver esta extensão do meu braço, do meu braço percorrer o som, e muitas vezes eles próprios sentiam que eu era um instrumento. Até em Madrid, eu tinha um escadote, porque havia uma quinta dimensão, não é? Tinha várias paredes, e havia-se o barulho do escadote, e eles achavam que eu tinha arranjado um instrumento novo. Pá, que então nos rimos bastante. É uma fusão que é muito, não é? E tu influenciavas os músicos naquilo que eles iam tocar e eles influenciavam aquilo que tu estavas a ir desenhando. Não tenho dúvidas nenhumas que eles estão bem, inclusive, nas pinturas, não é? Acho que é um registro muito grande deles que ficou dentro de mim, do ritmo, da maneira como o objeto entra na pintura, não é? E isso ficou inscrito em mim de alguma maneira e eu passei a escrever isso nas peças. Eu acho que a pintura tem uma herança gestual muito grande. É muito expressiva e tu, inclusivamente, quando tu pintas, estás sempre acompanhado da música. Sim, estou sempre de fones, não é? Como tu sabes, estou sempre agarrada dos fones. Ou seja, o teu ato de pintar só precisa é super performativo, é super corporal, é super gestual, é a tua relação física com a tela, com o movimento, com a influência da música, seja através do free jazz ou
ou de outras coisas que eu resolvi que eu não faço ideia, porque já sempre faz. Também não te vou contar. Então, partindo desta ideia da performance enquanto origem da exposição, do xadrez que se desdobra, da exposição do inconsciente, podes falar um bocadinho como é que a partir desta peça, que é terra, vais para as paredes? Como é que pensas? Eu acho que, apesar de tudo, não é? Nós narramos o espaço em três, não é? Havia três jogadores a narrar o espaço. E essas narrativas sussurram, não é? Viúvam. E passaram a haver um desdobramento daquilo que estava terra para as peças. E a ideia era fazer peças claras e peças escuras. E essas peças claras e essas peças escuras começaram a fazer todo o sentido. Então quis criar uma exposição em que houvesse um X de peças claras igualmente a mesma coisa em peças escuras. Como se houvesse também um desdobramento da noite e do dia, do claro e do escuro, e também para criar esta mandala, não é? Esta narrativa que aqui foi vivida durante estes tempos. Então, esta tensão entre as peças, entre estes labirintos, entre estas peças claras e as peças escuras são para ti uma forma de conversação entre os jogadores, ou seja, são as pinturas, as casas do jogo ou deste jogo, onde depois se desenrola todos estes acontecimentos. Ou seja, qual é esta dualidade de claro-escuro advém do próprio jogo de xadrez e da desconstrução do jogo? Sim, eu também queria que as peças escuras fossem as tensões entre as narrativas e as peças claras se fossem a catarse, não é? E a desconstrução da figura e do espaço. Portanto, havia um lado que era tensão e estranheza, não é? Do outro lado, e queria que esta maneira como eu decidi montar a exposição fosse uma estranheza também para as pessoas que cá entram, para o espectador, não é? Portanto, quando monto uma exposição, acho que o espaço expositivo é muito importante para o artista e que deve ser, e neste caso, eu gosto de brincar muito, para mim isso era mesmo muito importante, brincar com o espaço. Como é que eu vou brincar com o espaço? Como é que eu vou montar esta exposição de uma forma a criar estas ambiguidades e este espaço estranho para quando o espectador entra não se sentir tipo à vontade, não é? Sentir que coisa tão bonita e criar esta dinâmica das peças no claro escuro, em xadrez e em labirinto, quase pela exposição e pontualmente para que houvesse esta estranheza entre as peças, não é? As peças não têm os espaços que deveriam ter, terem um ritmo que eu acho que elas, no fundo, a sonoridade. Mas eu lembro quando estávamos a montar isto tudo, antes de montar aquilo, mas quando estávamos a conversar neste momento, havia uma grande discussão entre segmentar as salas, sendo a sala das brancas e a sala das pretas. Ou seja, e o resultado que chegaste aqui não é esse, mesmo a própria construção da exposição, tens telas, umas em pares, em cima ou em baixo, que constroem esse xadrez, mas é um xadrez desconstruído, que contribui precisamente, no meu entendimento também, para acentuar essa tensão e essa diluição das casas, das claras, das escuras, do preto e do branco dos jogadores. E isso faz-me pensar também um bocadinho que quem é que são os peões, os cavaleiros, as torres, as damas deste jogo? São as próprias figuras desfiguradas, ou somos nós observadores que nos tornamos agentes, há tantas... Eu acho que somos nós observadores que nos tornamos, de certa forma, agentes da peça em si. Portanto, eu acho que a peça faz perguntas, as peças têm que fazer perguntas, e isso é fundamental. E elas criam essa estranheza, criam essa dinâmica, essa desconstrução da figura, na procura de uma identidade, a desconstrução da própria imagem, onde elas são inseridas, esta coisa portanto, a catarse dentro do espaço, não é?
este caos arrumado, que é uma coisa que ainda no outro dia me falavam, que é uma coisa até se usa na poesia, não foi o Rui que teve cá, a certa altura estava a falar de caos arrumado e que fez-me todo o sentido, no sentido de, porque há eu tenho uma arrumação muito própria, eu tenho várias gavetas e estas gavetas armam, mas são gavetas de sentimentos, são camadas não é propriamente uma narrativa que eu estou a falar, não é uma história que eu tenha vivido, mas sim é o sentimento de uma história, de uma vivência. E é isso que eu quero passar nas peças. E quando se depara com uma peça minha, tem que se perder tempo, temos que perder tempo, não é? Porque elas em si mesmas também são labirínticas, não é? Sim. Puxam-nos para um lado e, enfim, também com muitas influências de outras coisas, mas são a própria pintura, é a pintura enquanto jogo, e o jogo enquanto pintura que se manifesta. E era não só a partir da construção da própria exposição, mas depois a própria densidade de cada pintura. Mas isso a mim, também me faz refletir num ponto, que é o jogo, tal como este jogo que estamos aqui a ter, este interrogatório, como o nome da tua pintura, é um confronto, é uma arena, também como o título da tua pintura está no ano passado, que é a arena. É uma arena entre estes jogadores, mas tu falavas há pouco dessa tensão e das camadas emocionais e do caos que está, da construção e da desconstrução das narrativas. Isto é para ti, esse conteúdo poético e conceptual das pinturas é uma forma de purga, ou seja, as pinturas claras levam esse fogo por isolamento, a decoração por isolamento, e as escuras pelo excesso, o sufoco pelo excesso. Sim. Como é que tu vês, o que é que isto distingue para ti, nesse sentido, as claras e as escuras, para além desta decoração, excesso? E de que forma é esta purga, esses estados emocionais, de uma liberdade com que lutas, ou às vezes até da violência, da agressividade do gesto, ou dos motivos que tu representas, como é que tu vês isto tudo? São estes sintomas do mundo contemporâneo, para além de cada um de nós, ou seja, isto espaça para além da nossa própria identidade, claro, que tu sentes enquanto artista, mas também da contemporaneidade. Sim. Como é que isto também, quer dizer, nós somos camadas daquilo que vivemos, não é? E isso é o meu trabalho. Eu acho que o meu trabalho muda, eu acho que ele muda bastante rápido, mas eu acho que ele muda no sentido de inscrição mesmo, de procura e de tentativa de investigar, exatamente por esse sentido, não é? De querer que ele seja notável, não é? Eu sou uma camada constante, não é? O corpo agarra camadas a camadas e essas camadas, a certa altura, têm que ser purgadas. E é essa purga que eu dividi em duas partes, não é? Como noite e dia, de uma forma, tentei pelo menos dar esse lado, para criar esta ambiguidade de espaço e esta tensão e esta construção da exposição, para que as peças, para além de elas sobreviverem autonomamente, elas são um conjunto, elas comunicam umas com as outras, elas têm tensões entre elas, e isso é o que nós vivemos, portanto, é o que eu queria passar. Então, nesse sentido, tu achas que as tuas personagens, narrativas, são capazes e idóneas, diga-se, capacidóneas, como diziam, para também fazer um discurso crítico sobre a contemporaneidade e sobre o mundo que nós estamos a viver, ou seja, que elas saem desse estado de latência, de saírem de uma purga de emoções individuais para terem um discurso crítico. Sim, acho que elas conseguem pensar o que nós estamos a viver agora, não é? O facto de eu construir os meus próprios desenhos, não é? Recortá-los, de modificá-los, de coisas, acho que é sempre ser feliz, não é? É a desconstrução da nossa própria.
é estou à procura inclusive da nossa própria identidade como seres humanos e do espaço onde nós estamos. E o caos onde nós estamos está latente, portanto, há uma desconstrução e uma abstração quase do espaço, não é? Estamos sempre a olhar perante uma janela, perante um orifício, um espaço para tentar furar ou encontrar o nosso próprio espaço dentro do próprio. Então, estamos a ver, aqui está uma brincadeira com coisas sérias, afinal. Sempre a brincar. Muito bem. Então, de uma perspectiva mais formal, ou da própria construção do teu trabalho, a construção de cada peça, de cada pintura, tu invocas ou congregas muitos métodos, seja a colagem, seja os palimpsestos, seja o apagado, o cor, pintar por cima, seja, já falámos também da importância da performance e do gesto performativo e da expressividade da tua pintura. Queres falar um bocadinho sobre isto, se referências do teatro, da dança, também do teu percurso? Também é que eu vi. Surrealismo, como é que vês isto tudo? O facto também de eu ter, quer dizer, eu estudei teatro e cinema, não é? Comecei por estudar teatro e cinema, portanto, todo esse imaginário, não é? Brinca assim, em teatro. Estamos sempre a brincar. Continuamos sempre a brincar. E então, isso, qualquer material, há um excitamento logo da minha parte em relação ao material, uma coisa que eu vejo nova, e isso também faz parte da própria maneira como se escreve, não é? Se eu não estiver a brincar com o material, com a maneira como ele funciona, se não experimentar, a necessidade de querer experimentar, de querer vivê-lo, de querer que ele precisamente faça ou que dê aquilo que naquele momento que eu estou a pensar que quero fazer, e a própria maneira como eu escrevo, não é? Essas personagens brincam comigo, elas dizem coisas. Muitas vezes, quando fiz a parte do Teatro do Bairro, eu dizia sempre, agora o coelho está a pedir para fazer umas escadas, e a escada fazia as escadas. E depois as personagens, a própria pintura pede coisas. Diz-te o que é que tu vais fazer a seguir. Mas é muito engraçado. Pronto, eu vejo-te lá no ateliê e tu és muito impetuosa, és muito tempestiva. Há um certo dia que não gosto disto, vou pintar tudo por cima. Começas a depois paras e aí começas a olhar para a pintura e tens que a pintura está a fazer. Eu acho que nós acordamos que eu acordo com layers. E há muito que a layer é sossegada e a inscrição é sossegada e a coisa. E outros dias tem uma função. Então, desculpa, as pinturas claras e as pinturas escuras são também um reflexo disso. Sim. Seja desse excesso de tempestade, seja pelo sufoco, pela tensão do isolamento da mesma. Exatamente. É que eu estou a falar da decoração. E nesse diálogo, tal como as escuras e as claras, como aqui nós, não é? Este diálogo, é sempre a questão dessa tensão entre os jogadores. Sem dúvida. Então, no fundo, não há regras, ou seja, quais são um jogo parte de uma premissa que há regras. As regras seriam obrigatórias porque elas são determinadas, no caso do xadrez, só havia uma regra, não pisarmos as pretas, porque a tinta estava fresca, e se eles pisassem as pretas, isto não Mas isto, no meu ver, isto é um ato de rebeldia, porque estás a modificar aquilo que são as regras do jogo. Ou seja, quais são as regras do jogo para o teu trabalho? Não das regras, mas, por exemplo, os músicos não quiseram, eu não tenho a culpa. Eu perguntei se eles queriam regras, eles recusaram. Eu também as recuso. Então é um jogo sem regras. É um jogo sem regras. És tu que fazes. Eu acho que é mais interessante voltarmos a brincar todos como se fôssemos crianças e voltarmos a lembrarmos que é muito mais simples, que há sentimentos mais importantes e esses sentimentos fazem narrativas muito mais interessantes para este jogo. Isto é um tema que para mim pessoalmente é muito caro. E sabes porque quem não sabe, eu antes de fazer belas artes eu fiz direito, então eu estava muito habituado às regras. Ele próprio teve algumas dificuldades com estas regras. Conversa, já viste essas regras nesta conversa. Mas eu acho que para nós, como artistas, nós criamos o nosso mundo e
nas exposições mostramos aquilo que é o nosso mundo interior e aquilo que também queremos dizer para o mundo. E construímos as nossas regras destes universos que vamos fazendo. Sim. Daí também esta questão da dicotomia jogo, construção de regras, ausência de regras, ser artista, não ter regras, fazer as nossas próprias regras do jogo que vamos apresentando. E de alguma forma também o jazz, o free jazz, também é enquanto improviso, enquanto imprevisto, também tem muito da ausência, não é? Sim, sem dúvida. Manter, e é engraçado essa paradoxalidade, não é? Sendo o jogo, ou tendo essa premissa de jogo, ausenta-se de ter essa definição das regras. Olha, e agora falando também sobre um bocadinho sobre o próprio conteúdo de cada pintura, sobre a figura, a desfiguração das personagens, o animal, o homem, o leão, o cão, a nave espacial, estas coisas, estes personagens únicos que tu fazes, são elas uma forma de procura da tua própria identidade, do espaço individual, mas coletivo, são representações e reflexos daquilo que pode ser a condição humana, desses estados emocionais, de tensão que falávamos, como é que existe isso? Mas acho que eles são meus amigos. Não querendo dizer. Pronto, acho que eles já me acompanham há imenso tempo. Uns repetem-se, outros andam aqui e têm um espaço muito próprio. Muitas vezes eles ajudam-me a representar e a refletir sobre o que eu sinto, outras vezes refletem um bocadinho o que eu vejo. E é essa brincadeira entre o que sentimos e o que vemos. E eles ajudam a transportar todas estas sensações e sentimentos e expressar, e ajudam-me a expressar as narrativas e as desconstruções e a procura daquilo que eu quero dizer. De certo claro, esta desfiguração que tu não fazes pessoas bonitinhas. Não. Fazes monstros. E estes monstros, e é engraçado porque a identidade, ou seja, a alteridade dos outros, é a premissa da identidade. Nós só somos nós, a partir de todos os outros que nos rodeiam, que nos constituem. E essas figuras, essas entidades que tu fazes, são também uma amálgama. Este trabalho é uma procura da identidade, da minha, dos outros, do espaço que está. Há uma procura daquilo, o que é que nós somos agora, o que é que vamos fazer agora, o que é que estamos a fazer agora perante estas situações que todos estamos a viver. E há a ideia de desconstrução, como é óbvio, da figura e destes seres, tem a ver com isso, não é? Da minha procura existir e de como é que eu vou alcançar, não é? Como é que eu provoco no espectador esta brincadeira dele se questionar e foi na desconstrução da figura que eu acho que tentei a pessoa procurar a sua própria identidade, a maneira de como ela pensa estes sentimentos e pensa estas narrativas que estão postas aqui. Sim, claro. Ou seja, este mundo interior que surge desfigurado acaba por ser também uma metáfora, acho eu, para um mundo exterior que também está desfigurado. E aí entra tu falavas disso há pouco, essa ambiguidade da vida, a ambiguidade da figura, a ambiguidade, a multiplicidade do ser, e depois essa ambiguidade regressamos ao claro escuro, aos jogadores, a maneira como eles jogam, né? Aos jogos que eles fazem. Isto é um jogo de xadrez, não é? Mas claro, então agora vou fazer uma outra provocação. Às vezes nós vemos a vida claro, escuro, branco, preto. E onde é que está o cinzento no meio disto tudo? Está nas camadas. Está nas camadas, na intensidade. Na intensidade das camadas. As camadas são recamadas. Mas repara que as tuas pinturas são muito. As brancas não são white decoradas, são brancas com muita cor, com muita expressividade, com muita Coisas
eu acho que a cor e a maneira como é dada a cor e o espaço cria essas densidades e também a maneira como se tapa, não é? Esta coisa de tapar e deixar passar. E aí, o tapar e deixar passar, se calhar é o momento em que eu acho que dou mais esses cinzentos que tu gostas. Bem, isto não é bem cinzento, isto é uma tempestade de cores, de sentidos, e isso também me faz pensar um bocadinho, ok, tu és uma pintora, diria eu, figurativa, ou essencialmente figurativa, mas as tuas pinturas, e agora eu refiro-me particularmente às pinturas claras, têm momentos, e quando eu digo momentos, são nessa tua tempestividade, quando as fazes, têm momentos extremamente abstratos. Sim. Como é que tu vês isso? Ou seja, sentes que estás num limbo entre uma figuração que parte para a abstração, ou essa abstração na própria construção da pintura surge desse caos organizado? Exatamente desse caos organizado. Eu acho que não tenho dúvida nenhuma. Surge de querer fazer este caos, de querer desconstruir o próprio espaço onde elas estão, para procurar este caos organizado, numa busca de procura para onde é que nós vamos, não é? Exatamente para tentarmos fazer essas perguntas. Para onde vamos, o que é que temos de fazer? De alguma forma também é sintomática, pronto, penso eu, dessa tensão, desse caos, dessa purga. Há bocado estávamos a falar da purga, dessas tempestades de movimento, de gesto. Sim. Sim, quer dizer, quando existe a tentativa de ir para estes espaços e para a desconstrução destes coisas, através exatamente da curva e o tempo que as peças levam, quer dizer, há esta coisa que a peça vai ter vários momentos, não é? E isto é uma coisa que se sente lá no ateliê, não é? Os dias chegam e os tempos são os mesmos, para haver esta conversa, este jogo entre as peças. E estas desconstruções são dadas em simultâneo. Portanto, há um momento catártico e de caos nestas peças, e é através dessa abstração, sem dúvida alguma que tu falas, e essa procura desse espaço e dessas janelas em que depois limitam o espaço e dão informação para olhar para o espectador. A pintura no fundo, janela parece continuas perto. No fundo, tem aqui esta aparência de caos, parece que é tudo um caos, mas há uma construção. Portanto, esta afirmação que é, de repente está ali, eu arrumei aquelas janelas e não estão lá por acaso. Essas janelas e essa desconstrução, que é uma desconstrução física, mas também interior. E é a partir dessa interioridade, onde também, do meu ponto de vista, isto é uma janela para pensar sobre a condição humana, sobre o que é ser a condição humana, mas eu acho que isto é tudo maravilhoso, porque tu fazes isto com um sentido de humor absolutamente gigante. Quer dizer, mesmo os títulos das tuas peças já remetem para isso, quer dizer, entre mundos só existem buracos, a olho nu, uma janela discreta, não chores sobre um leite derramado, a caminho do interrogatório. Queres falar um bocadinho sobre os títulos e faz-se a ponte também com a poesia? Os títulos aí são mesmo uma narrativa, e é a última coisa que eu dou, é o nome à peça. Só quando a peça está pronta é que eu consigo dar-lhe um nome. E aí tento ir buscar a narrativa que mais me interessou, que estivesse presente na peça. E as pessoas nunca leem os títulos. E eu acho que, quer dizer, há pessoas que não leem os títulos, não, mas as pessoas mais. Não estou a falar pronto, assim, na generalidade, passa-nos a relação às vezes de títulos, de coisas, e no mais comum de não fazerem a ligação total aos títulos. E estes títulos têm exatamente, como tu vês, têm essa relação que é muito quase uma narrativa, não é? Que potenciam várias narrativas e um jogo. Ou seja, são títulos, quando o título feio, também isso acontece muito, mas neste caso são títulos que potencialmente expandem, abrem também assim as mil narrativas dentro de uma própria pintura. Estás a falar, quer dizer, aquela pintura que está ali naquela parede, é o interrogatório. É o interrogatório. Que é uma pintura super decorada, que eu
acho que é super rica, porque lá, por exemplo, tens aquele bicho que está assim, que é a posição do pensador, do Robert. Tens não é um lagosta, é um crocodilo em cima do telefone, que é referente à peça do Dalí. Sim. Quer dizer, são pinturas. Sim. Tu também te reaproprias muito todas essas linguagens. Claro, porque eu acho que há uma influência, quer dizer, tu tens, quer dizer, não sei, eu gosto pelo menos de brincar, há uma certa ironia nessa coisa. Eu adoro fazer este tipo de peças com algum sentido de humor em relação às peças que já foram feitas. Há ali uma personagem que está a sofrer um relatório que é o pensador. Essa relação que estás a fazer aqui, para mim, isso é tudo. E a outra personagem que está a fazer, que é a polícia, não é? Que tem a mão cobra e que num instante está a dar-lhe um banho de água fria, não é? Ao pensador, guarda para a vida, está a destruir. Então, para acordarmos desta jogatana, gostava de perguntar, quer dizer, as coisas que valem não voltam nunca, mas renovam-se constantemente. Como é que vês esta exposição em relação à continuidade e ruptura do teu trabalho? E o que é que pensas? Claro que ainda estás muito fresca, mas o que é que pensas para direções futuras? E não é este jogo infinito, metafórico do nosso trabalho como artistas também? Olha, isso posso-te responder exatamente como pensei. Como o vento. Este poema chama-se Catavento. Os ventos vêm, passam e deixam informação. E acho que essa informação é vital para a continuidade. Portanto, essas camadas de passagem de tempo vão-nos criando informação para dar continuidade, porque acho que tem que haver uma investigação própria. E tal como no mundo vento existe uma repetitividade, o nosso mundo também. E apesar de tudo embate em nós e nós temos que embater para lá também. E agora já podemos jogar juntos. Podemos jogar. Vamos jogar. Não explicaste as regras, como é que agora jogam isto? Agora, espera aí, vamos dar cartas. Quer dizer, eu é que estava a fazer muito documentário e agora, de repente, vamos mudar a posição dos jogadores. É fácil. Peixinho. É peixinho. Peixinho de quantos? Não sei, olha, eu não sei se eles jogaram peixinho. Acho que não. Acho que não. Acho que não. Não é um mau jogador, um mau amigo. Agora é que tu me apanhaste. Olha, não tenho nenhuma. Então tens que buscar. Tenho que buscar. Não, não é? É que uma vez só. Só uma vez. É que debaixo do olhar não faz só. Olha. Não tenho nada. Olha, uma. Estás a ver? Estou a ficar mais. Não se pode dar nada. Não se pode dar nada. Mas eu não sei jogar peixinho. Isto é aqui um jogo que eu acho que vamos estar aqui infinitamente. Portanto, agora não é assim embora. Muito obrigado. Não sei se estou de rastros. Obrigado também. Obrigado. Obrigada.